Filmes que apontam para um testemunho das movimentações insurgentes das populações periféricas e empobrecidas desse país. Onde estão esses filmes? Onde eles habitam, gente? Mato Seco em Chamas está em cartaz e finalmente eu fui assistir ao filme depois de algum controle de ansiedade, porque é um filme que me provoca muito curiosidade, porque eu produzi uma pesquisa e uma análise reflexiva numa dissertação de mestrado sobre os filmes do Adirley, mais propriamente O Branco Sai, Preto Fica. Então era um filme que me provocava essa ansiedade que eu tentei controlar ao máximo para não prejudicar essa experiência fílmica, que muitas vezes é prejudicada por causa dessa ansiedade, por esperar muito de um filme, etc e tal. Muita coisa na cabeça, saí cheio de elucubrações e links e possibilidades, mas é muito interessante sobretudo ver que o Adirley, que vem de um histórico de filmes que elabora em torno do universo masculino, né, sempre questionando, sempre agindo, sempre se coadunando para reivindicar narrativa, para questionar os poderes instituídos, né? Mas como agora, com a parceria com a Joana Pimenta, eles adentram nessa atmosfera futurista, presente, contemporânea, a partir da narrativa e do olhar de mulheres, né? Mães encarceradas, mulheres periféricas, que se articulam ali na fabulação da retirada do petróleo, da reapropriação dos meios de energia, da reapropriação dos meios de produção. Sobretudo é um filme que não só expõe isso, mas sobre o modo de vida dessas mulheres, sobre o modo delas se escutarem, delas se encontrarem, delas se buscarem. Então me interessa muito ver ali no filme esses modos de ser, nos costumes, nas festas, nas danças, nas conversas, no beijo, nos encontros dessas mulheres. É um filme que raramente você vê um personagem homem, acho que só tem um personagem que tem alguma relevância dentro da narrativa que é homem, né? Então é muito interessante perceber como esse filme exige da gente também um outro nível de encontro, porque é um filme de 2h30, 2h40, sei lá, que eu acho que se estabelece muito a partir desse tempo que a gente precisa ter de escuta, de tempo para entender os gestos, as maquinações, o trabalho. Os filmes do Adirley sempre mostram muito esse universo do trabalho e aqui não é diferente. Trabalho esse que aqui no caso tá justamente em volta dessa reapropriação dessa energia do petróleo. Acho que o filme vem muito, fruto muito desse debate, da discussão sobre do pré-sal e de como essa riqueza deveria ser voltada para as questões das populações mais necessitadas, obviamente. Então é um filme que reivindica energia, que reivindica o lugar dessas pessoas na história, não como vítimas. Eu acho que nenhum desses filmes do Adirley coloca esses agentes como vítimas, esses agentes periféricos como vítimas, mas pelo contrário, colocam essas pessoas como agitadores da história, como potenciais mobilizadores desses grupos. Então aqui no Mato Seco em Chamas, a gente vê as mulheres liderando a história do filme, as mulheres liderando posições políticas, buscando essas posições. Então é muito interessante como o filme também coloca essa coisa da chama, né? O próprio título do filme carrega essa palavra, e como quase todo filme, quase todo take, existe algum ponto de luz que é do fogo, desde do cigarro ali da personagem Leia, que fuma um cigarro atrás do outro durante a sessão inteira, durante o filme inteiro, na verdade. Mas em como a gente vê o fogo ali nas tochas, nas chamas que aparecem ao longo do filme, assim. E eu fiquei pirando assim nessa coisa da imagem e dessas chamas. Lembrei muito desse livro aqui do Krenak, Futuro Ancestral, quando ele vai falar justamente sobre as alianças afetivas
que no caso do livro ele vai falar sobre as alianças afetivas dos povos da floresta entre os seringueiros e os povos indígenas que resolveram se juntar para criar uma espécie de barreira contra esse modelo de destruição da floresta, de destruição de outros modos de existir no planeta e tal. Aqui no filme a gente vê essa aliança afetiva dessas mulheres entre si e também com outros grupos de trabalhadores, como por exemplo os motoqueiros, né? Os motoboys, uma força de trabalho que está no centro da discussão dos últimos anos, justamente por ser a força de trabalho que está, talvez nesse processo de uberização, entre as mais exploradas. E então eu acho muito interessante colocar a moto ali nesse lugar de performance desse encontro. A moto como deslocando também essa imagem que o ex-presidente trouxe para esse transporte das motocicletas promovidas por esse grupo. O filme reivindica esse lugar de personagens que sim, se utilizam das motos para se encontrarem, promovendo essa ocupação da imagem pelos trabalhadores, essa ocupação da imagem que precisa do espectador, que precisa desse tempo com o espectador para talvez nos aproximarmos dessas lutas. Então não é um filme palatável, não é um filme fácil de se assistir, ele não vem mastigadinho assim numa linguagem Netflixizada, sei lá, mas é um filme que exige tempo, escuta e implicação da nossa parte. Então acho que é um filme super necessário e muitas coisas para falar, é apenas aqui algumas reflexões soltas da minha mente inquieta e um convite também a pensar nessas outras narrativas, nesses outros modos de produção de cinema no Brasil, vinda justamente desses lugares. Então você percebe que o filme foi feito, é muito cuidadoso na construção da imagem, mas percebe também que é um filme feito com poucas pessoas e fica